Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, mediado por Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, por meio do Centro de Educação à Distância, sede da UFAM. Nós estamos ministrando a disciplina FAA 349, Gestão de Ambientes Degradados, e hoje nós abordaremos a unidade 6, que trata da recuperação e manejo com vegetação, estratégias técnicas para a restauração de ecossistemas degradados através do uso estratégico de vegetação nativa. Como vocês sabem, eu sou o professor Amazonino Lemos de Castro, sou o professor responsável por esta disciplina. A nossa unidade 6, como já dito, nós vamos trabalhar a recuperação e manejo com a vegetação. E de forma introdutória, nós faremos um paralelo entre a degradação e a recuperação ambiental. É muito simples a gente ter a noção de um ambiente quando está degradado. Aqui na imagem, nós podemos observar uma área com vossarocas, ravinas aí no solo e que caracterizam o ambiente degradado. E na imagem do lado direito, nós podemos observar profissionais já fazendo reflorestamento, uma recuperação florestal, numa área degradada, já trabalhada e em processo de recuperação. Então, de modo geral, nós temos sempre dois paralelos: a área no status inicial e a área e um processo onde se inicia o retorno das suas características daquele momento a um estado de recuperação, onde cada vez mais ela vai se aproximar do que ela foi um dia. Não é que ela fique exatamente do jeito que ela era, mas ela pode se aproximar, atingindo aí estágio muito próximo do que era realmente na natureza, no primeiro momento. E existem alguns fatores críticos quando se trata da recuperação ambiental de ambientes degradados, que são a sucessão ecológica, a intervenção ativa e a disponibilidade hídrica. São fatores essenciais para que essa área ela tenha ali um processo resiliente e, de certa forma, eficaz nesse processo ao longo dessa recuperação. Resultados da recuperação. O que esperar de um resultado de uma recuperação ambiental? É claro, a restauração ecológica, onde ocorre a recuperação de funções e serviços ambientais básicos ali naquele ecossistema. A biodiversidade, o restabelecimento de funções e conexões ecológicas, isso elas dá sinais claros de uma recuperação ambiental quando seja a avifauna, quando se trata de ambientes aquáticos, a ictiofauna, a fauna de animais silvestres, isso são sinais da biodiversidade e da recuperação de um ambiente. E a resiliência, que é o aumento da capacidade de adaptação do sistema. Cada ambiente tem uma resiliência específica, que nada mais é do que a capacidade de se retornar ali a um estágio muito próximo do que ele já foi um dia. Os objetivos da nossa unidade, eles permeiam os seguintes pontos: compreender princípios ecológicos da recuperação com vegetação, selecionar espécies adequadas para diferentes contextos e aplicar técnicas de plantio e manejo adaptativo. E não tem como falar de recuperação ambiental sem falar da sucessão ecológica, dos estágios iniciais do clímax. Nós trazemos aqui para vocês uma linha do tempo de recuperação florestal, que são os processos de sucessão ecológica em áreas degradadas. Em se tratando de espécies florestais, nós temos, primeiramente, as espécies pioneiras. Elas são espécies que necessitam de uma alta quantidade de luz, o crescimento delas são rápidos, já proporciona uma cobertura do solo, a proteção contra a erosão e a atração de dispersores. Então, é um estágio estritamente inicial, geralmente são gramíneas, né? São ali arbustos que começam a dar sinal de recuperação. As secundárias iniciais,
que já tem um porte arbóreo um pouquinho maior, existe um aumento da biomassa, a melhora do microclima, maior sombreamento e estabilização do solo. Então, como características marcantes é o tamanho, a questão da biomassa. E a melhora no microclima, já começa a fazer sombreamentos, né? E é também um sinal da recuperação ambiental. E as secundárias tardias, que é uma estrutura mais complexa, tem maior diversidade, conectividade ecológica e resiliência. Tem, como o texto diz, uma alta complexidade e tem a questão da conectividade entre espécies. E o que é o clímax? O clímax é a alta estabilidade de serviços ecossistêmicos consolidados, floresta madura com alta biodiversidade e resiliência sistêmica. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que a floresta amazônica é uma floresta em clímax, onde tanto a produção quanto a absorção de nutrientes ela está equilibrada, né? Então, é quando se atinge uma maturidade ali daquela vegetação bem elevada. Então, existe ali uma certa quantidade de serviços ecossistêmicos biológicos e uma alta resiliência do sistema. Isso é um estágio de clímax. E quais são os indicadores? São as métricas desse clímax. A cobertura, ela atinge 90% a mais, biodiversidade, 50% mais de espécie ou mais de espécie, alta quantidade de biomassa e é uma resiliência máxima, é quando o ambiente mais está protegido ali de certos impactos. Interação solo-vegetação, feedback positivo. Primeiro, o ciclo de feedback positivo. Como é que ocorre esse ciclo? Primeiramente, você tem ali a chegada da cobertura vegetal e isso já de início proporciona uma redução na erosão. E isso também vai gerar produção de matéria orgânica. E uma vez tendo matéria orgânica, você consegue também já proporcionar uma melhor qualidade de vida à microbiota. Em seguida, uma melhor retenção hídrica. E esse ciclo, ele continua e os estágios vão avançando. Quais são os indicadores de sucesso? A taxa de sobrevivência de 85%, cobertura vegetal do solo 92%, retenção hídrica em 75% e biodiversidade em 68%. Os pontos de alavanca desse processo é ali a questão do topsoil, a parte inicial do solo, a reposição da camada superficial, ela apresenta uma capacidade de resiliência e de formação ali da liteira muito mais eminente e realmente com grande quantidade de micro-organismos. O biochar, que é o carvão vegetal para retenção de nutrientes. As micorrizas, que é uma associação benéfica entre fungos e raízes que proporciona ali a fixação do nitrogênio. E também a descompactação do solo, que melhora a estrutura do ambiente ali, das camadas do solo. Processo. Aqui, mais ou menos, aqui eu mostro a sequência desse processo. A cobertura vegetal aumenta, a erosão diminui, a matéria orgânica aumenta, a microbiota prospera, ocorre uma retenção hídrica melhor e os nutrientes ficam disponíveis. Ocorre também o crescimento das plantas, aumenta a serrapilheira e aí o ciclo reinicia novamente. Grupos funcionais na restauração ecológica. Nós já citamos lá no início, mas aqui nós vamos falar de uma forma mais direta sobre, por exemplo, as pioneiras. Elas geralmente, esse período de pioneiras, ela vai de 0 a 2 anos, onde ocorre ali a proliferação dessas espécies iniciais, ali, espécies introdutórias no meio. A função de cobertura rápida e de proteção do solo, como já foi mencionado, alta tolerância à luz, sementes leves que facilita a dispersão, raízes rasas e de rápido crescimento, né? Que nós temos o uso aqui são fases iniciais e de nucleação desse processo, como nós mostramos no início. As secundárias iniciais, elas permanecem ali nesse ambiente de 3 a 10 anos e têm uma função
com maior quantidade de biomassa e também maior sombreamento. Crescimento moderado, maior longevidade, raízes mais profundas, tolerância parcial à sombra. Faz principalmente o uso de estabilização da estrutura, ela é utilizada para estabilizar a estrutura ali no ambiente. As secundárias tardias, elas têm funções complexas de alta resiliência, como também foi citado, são tolerantes à sombra, raízes mais profundas e uma longevidade elevada e alta competição, tanto que elas comumente aparecem ou se perpetuam ali a partir dos 10 anos de recuperação dessa área. E aqui eu trago uma linha do tempo da recuperação, as fases indicadores. A fase 1 da recuperação, que vai ali dos 0 aos 6 meses, a formação do topsoil, que é ali a formação de liteira, a descompactação, o cercamento, né, daquela área, de preferência áreas a serem recuperadas, elas são, de certa forma, isoladas, ter tido mais um cuidado com ela ali. O diagnóstico inicial e preparação do terreno, né, porque isso é necessário fazer correções de solo, fazer descontaminação quando ocorre derramamentos, coisa do tipo. E para isso é feito primeiro um diagnóstico, depois uma preparação. Essa é a fase inicial, é a linha de base, né? A fase 2 é a implantação, que você consegue ali trazer as mudas, faz o controle das espécies invasoras e também tem um indicador de sobrevivência. E é a fase que ocorre o plantio e você acompanha a questão da sobrevivência dessas mudas. É a fase de estabelecimento ali do processo de recuperação. A fase 3, que é a consolidação, onde ocorre o replantio, o enriquecimento e tem como indicadores a diversidade e também a presença de fauna. Nessa fase, o replantio é uma questão de realmente trazer mais capacidade para esse ambiente de se recuperar e também os indicadores como a fauna começa a aparecer. A fase 4 é aquela fase da transição, que ela vai de 5 a 10 anos. Enquanto a fase de consolidação ela vai de 2 a 5, a fase de transição vai de 5 a 10 anos. São chamadas as espécies mais tardias, elas têm estruturas estratificadas e maior complexidade e resiliência. E inicia-se nesse processo a conectividade ecológica com outras espécies, né? E tem uma estrutura mais bem formada. E a fase de maturação, que é a fase 5, que vai dos 10 aos 20 anos, onde chega-se ali num processo de autossustentação, serviços ecossistêmicos consolidados, floresta madura com alta biodiversidade e funcionalidade plena. Fatores de recuperação, a estabilidade, a sustentabilidade e a resiliência, e onde ocorre a maturação daquele ecossistema novamente. Princípios da recuperação com vegetação. Primeiro, a sucessão ecológica, que é um ativo, né? A sucessão ecológica é um processo natural de organização das comunidades vegetais após distúrbios. Inclui múltiplos estados estáveis e dependência de trajetória. A interação solo-vegetação é um estado crítico. É a relação recíproca, onde a vegetação melhora a estrutura física do solo, e enquanto a qualidade do solo condiciona o estabelecimento da vegetação. Estratégias de recuperação, que pode ser ali o estágio de andamento dessa recuperação, ela combina entre a regeneração natural e a introdução artificial. O plantio direcionado em áreas altamente degradadas. E o monitoramento contínuo. Tem que ser uma atividade ativa. Esse monitoramento ele pode ser feito com diversas ferramentas, como o sensoriamento remoto, o SIG, o Sistema de Informações Geográficas, índices espectrais para avaliação contínua e, consequentemente, realizando ajustes dinâmicos nessa área. Escolha de espécies, critérios e ferramentas.
Primeiro, os critérios ecológicos funcionais, né? É necessário você escolher espécies que já existam ou sejam adaptadas à área, porque isso vai apresentar uma maior sobrevivência, uma maior adaptação e já tem traços daquela região. Espécie nativa com maior compatibilidade climática e edáfica, né? Isso é essencial e isso proporciona a simbiose, que é ali a interação de fungos com micorrízicos e as raízes e proporciona, como eu falei anteriormente, a fixação do nitrogênio no solo, melhorando ali o ambiente. Critérios operacionais, a propagação, importante você entender como vai ser feita a propagação dessa espécie, seja muda, seja semente. O custo tem que ser levado em consideração e a disponibilidade também desse material genético para reflorestamento. A facilidade do cultivo e produção em larga escala e a viabilidade econômica e quantidade de semente necessária para uma área, dependendo do que você pretende recuperar. Aspectos sociais e culturais, obviamente, os serviços que essa floresta pode proporcionar, o conhecimento e também entendimentos comunitários sobre as espécies que podem ser introduzidas. Serviços ecossistêmicos e aceitação social e o conhecimento tradicional sobre as plantas nativas. Ferramentas de modelagem, seja o SIG, como foi falado anteriormente, para fazer o monitoramento com imagens orbitais, ou seja, hoje em dia se usa muito os drones para fazer também levantamento. Nós já temos drones com sensores multiespectrais que facilitam a produção de índices de vegetação. A modelagem, né? Modelagem como que você quer essa floresta, como você planejou essa floresta. E o monitoramento, que também pode ser feito por satélite ou drones. Técnicas de plantio e manejo da vegetação. É importante ter, como foi falado anteriormente, uma alta diversidade dessa espécie, por isso que se recomenda que as mudas sejam nativas da região. O plantio das mudas, padrão na Amazônia, tem que ter uma alta diversidade, né, de espécies e também espécies nativas. Plantio de mudas cultivadas em viveiros após adequado período de maturação. Isso proporciona uma melhor capacidade de sucesso da planta, né? Busca-se no processo de recuperação um menor custo, principalmente no processo de semeadura. E a semeadura direta é uma alternativa que reduz o custo operacional e é amplamente utilizado, principalmente em biomas como o Pampa e o Cerrado. A regeneração natural, ela precisa ser acompanhada, assistida e, se necessário, fazer intervenções como capina, fazer uma capina seletiva, uma seleção, corte de trepadeiras e a exclusão do pastejo, né, também de espécies que estejam ali competindo, espécies que fazem uma competição maior, não são recomendadas a sua manutenção na área. E aí o enriquecimento, que vai de 5 a 10 anos, é um processo de introdução das espécies secundárias tardias, que ocorre entre 5 e 10 anos após o início da regeneração. Práticas culturais e manejo adaptativo. A preparação do terreno, ali principalmente da parte inicial, o topsoil, que é a reposição da camada superficial do solo, quando disponível. A matéria orgânica, a incorporação de compostos orgânicos para melhorar a fertilidade e a questão da estabilidade do agregado. O biochar, que são o uso de carvão vegetal para a retenção de nutrientes. Sistemas agroflorestais são muito utilizados nesse processo, que é a integração produtiva, que os sistemas agroflorestais são chamados policultivos, que têm benefícios socioeconômicos e também na segurança alimentar. O monitoramento contínuo e manejo, como já foi falado, por drones, SIGs, mapeamento aéreo, sensoriamento remoto, análises espaciais e geoprocessamento. Isso tudo você utiliza um banco de dados para fazer as análises e vai fazendo os ajustes necessários. Gostaria de chamar vocês para a próxima unidade. A próxima unidade, a unidade 7, ela vai tratar sobre o plano de manejo e recuperação de áreas degradadas, o PRAD. O planejamento técnico da recuperação ambiental
Essa unidade ela tem como meta elaborar de forma conceitual os planos de manejo e recuperação de áreas degradadas, dar esse feedback de como fazer esse estudo que é muito utilizado na recuperação de áreas degradadas. Eu recomendo uma leitura na nossa unidade 6, uma unidade onde detalha todo esse processo da escolha da melhoria da área, da escolha da espécie florestal a ser inserida, e você tem ali uma gama maior de conhecimento necessário para esta unidade. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui nesse momento na aula. Eu espero você na unidade 7, como foi dito, que nós vamos falar sobre o PRAD, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima aula.